O mundo sente os estilhaços desta guerra, principalmente na economia, o Brasil que o diga. E as expectativas dos especialistas em assuntos internacionais não é a mesma do presidente da Ucrânia, de que tudo será resolvido este ano. A guerra na Ucrânia repercute na economia em todo o mundo. E no Brasil, o conflito tem impacto no preço do pãozinho e das massas. A escassez das lavouras na região, que está em guerra há um ano, e a redução da oferta de insumos levou o Brasil a enfrentar a safra de grãos mais cara da história do país. O trigo foi o mais afetado, com os preços chegando a subir quase 30% após o início dos conflitos. Outro impacto muito significativo foi nos preços dos fertilizantes. O principal impacto que ainda sentimos é o aumento nos custos de produção. Desde o início dos conflitos, em fevereiro de 2022, os fertilizantes dispararam. Assim que a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço dos fertilizantes disparou em todo o mundo e o Brasil começou a se mobilizar para que a escassez no mercado mundial não afetasse a produção de alimentos no país. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, a situação foi normalizada e novas tecnologias estão sendo estudadas para reduzir a dependência de fontes únicas. Atualmente, os preços recuaram e a oferta segue estável. Só em 2023, o Brasil já importou mais de 2 milhões de toneladas de fertilizantes e temos mais de 2,5 milhões de toneladas programadas para chegarem nos próximos meses. Além dos fertilizantes essenciais na produção de alimentos, outros itens tiveram elevação significativa, como o petróleo, conforme explica o coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando Aquino. O petróleo atingiu $100 o barril recentemente, coisa que não acontecia desde 2014. O petróleo, por exemplo, onera diretamente os seus derivados e onera também os fretes, os custos de transporte. Então nós temos pressões de preço e dificuldade de abastecimento numa série de itens em função dessa guerra. A guerra na Ucrânia completa um ano e mesmo com os impactos econômicos aqui no Brasil, o governo federal continua adotando uma postura de neutralidade, não quer apoiar nenhum dos lados. Tanto que no começo do ano, o presidente Lula negou o envio de munições para os tanques ucranianos. O pedido foi feito pelo primeiro-ministro alemão Olaf Scholz quando ele esteve no Brasil. Lula disse que se enviasse as munições estaria entrando na guerra, e isso ele não quer. Por outro lado, Lula disse que apoia a paz e gostaria de mediar um diálogo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim ao conflito. E isso está em linha com princípios tradicionais da diplomacia brasileira que inclusive aparecem na Constituição Federal. Um deles é a não intervenção. Então não cabe ao Brasil discutir o regime político da Rússia, que é uma autocracia, ou o regime político da Ucrânia, que é uma democracia. Ao mesmo tempo, a condenação da guerra tem a ver com o mesmo princípio da não intervenção. O Brasil condena a anexação territorial de qualquer país. Um país das dimensões do Brasil, ele não pode escolher lado. A gente tem um confronto de dois blocos econômicos hegemônicos no mundo, que é os Estados Unidos pelo lado da Ucrânia e a China pelo lado da Rússia. Então, dois blocos hegemônicos, e o Brasil não deve se alinhar automaticamente, incondicionalmente a nenhum dos dois. O Brasil tem que estar numa postura de poder negociar autonomamente com ambos os blocos para fazer prevalecer os interesses nacionais. O professor de Relações Exteriores do CEUB, Luciano Munhoz, explica que a guerra está longe de ter fim e que o diálogo não deve promover sucesso no cessar-fogo. Pondera ainda que o Brasil não tem potência para mediar o conflito e conquistar a paz mundial, como tem sido anunciado pelo presidente Lula. Então a tendência é que a guerra escale ainda mais. Essa posição do Brasil liderar um grupo de países que iria pressionar a Rússia e pressionar a Ucrânia para sentarem à mesa de negociações é algo irreal, é possível dizer. É algo que o Brasil não tem cacife, não tem condições como potência média de fazer. Nós temos 3 inferências que devem ser destacadas com a invasão russa. A primeira é mostrar que a Rússia não está se importando com a opinião e nem com ameaças externas de quaisquer natureza, mesmo que seja necessário sacrificar o seu próprio povo. A segunda é a clara mensagem de que ela pode se manter de pé sem precisar de qualquer apoio internacional.
E a terceira, e a mais contundente, indica que atitudes drásticas serão sim tomadas caso o presidente ucraniano não se renda, tendo como mensagem adicional que os demais países que seguirem o exemplo de Zelensky terão o mesmo destino, já que a Rússia pode se sustentar por décadas, mesmo mantendo o conflito com outros países.